Fala, nação corintiana, desde já deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, vai Corinthians. Eu queria mandar um recado para CBF, Seleção Brasileira. A gente quer, claro que a gente gosta de ver um jogador nosso na seleção. Quem é qual é o torcedor que não gosta de dizer assim: nossa, eu tenho 5, 6 jogadores de seleção brasileira? Todo mundo quer. Todo mundo quer que o seu time seja representado com seus jogadores à Copa do Mundo e que traga a Copa do Mundo. Você acha que naquela época que levaram a última Copa, Fagner, Renato Augusto, o Paulinho, sim, infinito, jogador, Cássio, você acha que eu não torci muito, além de por ser brasileiro, eu não torci muito para ter que o Brasil ganhasse a Copa do Mundo, até para eu dizer, olha, tá vendo? Foi o Renato Augusto que salvou a seleção brasileira. Ó, o Tite é o cara do Corinthians. Fagner, o Cássio. Só que também a CBF tem que entender que quando não é um jogo que signifique muito para a seleção brasileira, que não é uma decisão, que às vezes está numa eliminatória, vocês poderiam ceder os jogadores. Até porque tem outros jogadores para vocês também testar. Que vocês já sabem que esse jogador já foi testado e tem condições de vestir a camisa brasileira a hora que pedir. O Corinthians sair prejudicado não só no masculino, mas também no feminino, isso me preocupa. Tá, CBF? Tá, Seleção Brasileira? Tá quem comanda a Seleção Brasileira? Serve tanto para o Tite como para o treinador que toma conta da Seleção Brasileira, feminino, sub-20, o que for. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. A Seleção Brasileira não liberar a Lelê, a Érica, a Andressinha, a Tamires e a Adriana numa semifinal do Campeonato Paulista pode custar um resultado ruim para o Corinthians. E de repente o Corinthians não consiga reverter. Por quê? Porque às vezes a seleção brasileira, na hora que o Corinthians vai atrás para pedir autorização para poder dispensar as jogadoras, eu entendo que não é um jogo tão importante assim para ter necessidade de tirar essas 5 jogadoras numa decisão brasileira. Se fosse um campeonato que não, aí nós vamos disputar campeonato, é título, ok. Apesar que eu acho que tem que se programar mais para poder fazer esses campeonatos quando não coincide nas decisões dos clubes. Uma outra coisa que eu quero falar, não é certo a gente emprestar jogador, igual como a gente emprestou o Gustavo Mantuan, e quando ele voltou machucado. E quem paga o salário dele é o Corinthians. Mas lembre que quando a gente emprestou ele para vocês, ele estava em perfeitas formas. Inclusive ele era um dos destaques do time do Corinthians. Tanto que o Corinthians, quando ele se machucou, demorou um pouco para restabelecer o bom futebol que não tinha. Porque ele que era o único que estava salvando o time do Corinthians. Eu acho que nesse momento a CBF, na hora que devolve um jogador machucado, ou deveria assumir a responsabilidade total do salário do jogador até a hora de recuperar, porque é muito fácil pedir emprestado para jogar amistoso, é muito fácil para pedir para jogar eliminatória, só que quem banca o salário são os clubes. E quando ele se machuca,
quem tem que bancar o salário do jogador machucado e que não tenha mais condições de jogar é os clubes. E isso eu acho injusto. Não estou falando isso pela crise financeira que o Corinthians existe. Isso eu estou falando em geral. Todos os times deveriam batalhar isso. Quando empresta o jogador para a seleção brasileira, uma parte do salário a seleção tem que pagar. E quando chegar machucado, que não queiram pagar pelo menos o integral, dividir as contas. Pagar metade. Rachar o salário no meio. Porque não é justo o time bancar um jogador machucado que não foi ele que proporcionou, não foi servindo a instituição da onde ele preza e ele é onde ele recebe o salário. Tá? Desde já se inscreve no canal, ativa o sininho e vai Corinthians!